Poucas pessoas sabem disso, mas eu tenho um casamento considerado nulo, na verdade. A igreja é emblemática essa questão, porque a igreja evangélica não reconhece nulidade, mas a igreja católica reconhece. Então, eu fui casada com um católico. E o casamento foi considerado nulo pela igreja, porque não cumpriu o rito, não cumpriu a forma necessária para ser um casamento católico. Então, meu ex-marido hoje é casado com uma mulher católica, na igreja católica, e eles têm, se não me falha a memória, 5 filhos. São abertos à vida, são bem conservadores. E é um homem muito bom, não tenho nada contra ele. Ele era fantástico, era um ótimo marido. Ele é uma pessoa maravilhosa, eu não tenho o que dizer dele. Uma pessoa fantástica. Então eu tive esse relacionamento que na igreja evangélica é considerado divórcio. Então algumas igrejas, inclusive, deixaram de me apoiar na minha campanha por eu ser uma mulher divorciada. Eu sou completamente avessa ao divórcio. Acho o divórcio uma desgraça absoluta. E digo mais, a pessoa que se divorciou, ela falhou miseravelmente. Ela errou, ela... Não tem como dizer assim, eu fiz tudo certo e por isso estou divorciada. Isso não existe. Então, uma pessoa divorciada, e eu não quero que ninguém que está divorciado se ofenda, porque eu também sou divorciada. Deus odeia o divórcio. E no mesmo texto que diz que Deus odeia o divórcio, diz que ele também odeia a violência, né? Então, é claro que existem mulheres que estavam casadas com truculentos monstros que espancavam, tem que se divorciar, óbvio. Tem que deixar esse cara, procurar a polícia e denunciar esse cara imediatamente. Mas... no geral, Deus odeia o divórcio. E se Deus odeia, nós temos que odiar também. O divórcio é mau, não faz bem pra ninguém, não faz bem pro casal, não faz bem pros filhos. Quando tem filhos, então pior ainda. Eu acho o divórcio uma tragédia. Se alguém me perguntasse qual foi a coisa mais errada, mais podre, indesejável e maior fracasso retumbante da sua vida, que é uma coisa desgraçada total, é o divórcio. Por mais que eu não odeie o meu ex-marido, na verdade, eu amo, eu quero muito bem. Se ele estiver feliz, eu estarei sempre feliz. Por mais que tudo isso tenha acontecido, o divórcio é uma desgraça. Era melhor ou não ter me casado com ele, nós devemos ter talvez não levado o namoro, o noivado adiante. Nós dois nos casamos virgens, inclusive. Ele não sei, mas eu sim, né? Por causa da orientação do meu pai sempre foi uma influência pra mim e eu sempre tentei guardar os valores que meu pai me ensinava. Mas nós nos casamos virgem, ou seja, casar virgem não é garantia de sucesso, né? Eu acho que é um valor maravilhoso, mas não é garantia de sucesso, é evidente, isso é uma coisa óbvia. Então, talvez nós não devêssemos ter nos casado ou não devêssemos ter nos divorciado. Não tem como dizer que o divórcio é um acerto, uma coisa boa, uma coisa da qual eu me orgulho. Vamos sim falar sobre divórcio hoje. E por que não? Nós precisamos esclarecer algumas coisas sobre o que a deputada, nossa querida deputada Ana Campanhola acabou de falar. Gente, o divórcio não é um bônus. O divórcio, infelizmente, traz uma destruição muito grande e a gente pode dizer sobre isso com propriedade na família. Os filhos sofrem, o homem sofre e a mulher sofre por não ter dado certo. Então não tem como nós, em nossa ética, achar que o divórcio é uma coisa legal, é um alívio para o nosso coração. Não é, porque existe uma consequência. Em primeiro lugar, o não divórcio, não se divorciar, ele é bíblico, assim tão qual casar. Né? Lá em Mateus 19, a gente vê um diálogo entre os fariseus e Jesus falando sobre o divórcio. Ele fala o seguinte, eles confrontam Jesus. Se o homem pode separar. E Jesus fala que não, o homem não pode separar. A não ser por imoralidade, onde o homem se separa para viver com uma outra mulher, tá? E quiçá, assim, destruir toda uma família. Quem nunca ouviu, ai, meu marido tem uma amante, e já ouviu alguém ficar feliz com essa situação? Até a própria pessoa que está com a outra, que escolheu quebrar essa aliança que foi feita por Deus, ela simplesmente se sente acuada em muitas coisas. Então tem o processo de divórcio, tem o processo de pensão alimentícia se as crianças forem menores, tem o processo de adaptar a criança que viveu a vida inteira dela, seja pouca vida ou muita vida, viveu a vida inteira dela e com pai e mãe dentro de casa, elas vão ter que se assimilar a ter outro lar, a ter uma outra pessoa que se ingressa na família, entendeu? Uma amante, que não vai ser mais amante, vai ser mulher, mas ele ouviu outrora sua mãe chorando porque foi traída pelo pai. É uma situação deplorável. O divórcio, ele não é bom, né? Assim também, como biblicamente é falado, Jesus ressalta em Mateus 19 que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Isso foi um conselho. E então os discípulos perguntaram assim, bom, eles pensaram, né, se não pode se divorciar, então é melhor não se casar. E aí Jesus fala que muitos não conseguirão ficar sem se casar. Não conseguirão. Então a gente entende que há uma necessidade, um princípio bíblico que vem lá do Jardim do Éden. Não é bom que o homem esteja só. Né? Vem lá do Jardim do Éden e permeia por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia. Há uma consequência. Na Bíblia é muito séria. Onde não pode se casar depois de divorciar. E isso é uma polêmica que gera de anos em todas as igrejas. O pastor Igor, do Dois Dedos de Teologia, fala muito bem sobre o divórcio, de uma forma muito mais explicativa que eu. Quem quiser ir lá no canal dele, pode ir. É maravilhoso a forma que ele fala. Entendeu? Então o divórcio, ele não é um prêmio, ele não é um bônus. Ele é uma consequência de um casal que decidiu não viver mais a promessa de Deus. Às vezes vem do homem, outrora vem da mulher. Ou vocês não já ouviram relatos de mães que abandonaram os seus filhos, que foram viver com o amor da sua vida e deixou seus filhos com um pai. Quero dizer acima de tudo e que vocês entendam que antes de vocês se aterem em casamento, se darem em casamento para uma pessoa, pense muito, conheçam como ele lida com o pai, como ele lida com a mãe e vice-versa, entendam como é o caráter dessa pessoa, porque depois de casado é melhor que vocês não se separem, porque a consequência continua sendo às vezes até pior.
Quando é o casamento nulo, que ela bem disse que tem algumas igrejas, as mais clássicas, as mais antigas, não aceitam, eu entendo porque essas igrejas não aceitam. Como que você vai acreditar num relato de uma pessoa que, ai, olha, meu casamento ele foi nulo porque nós não tivemos as relações íntimas do casamento? Como que um pastor vai saber? Então, por conta disso, muita igreja não aceita um casamento nulo e não casa depois. Não faz o casamento depois dessa pessoa. Então é bem complicado. A Igreja Católica, como ela bem disse, aceita isso, mas as igrejas evangélicas, elas têm uma restrição. E uma coisa eu coloco na minha cabeça, que nós não podemos impedir as pessoas de tomarem suas próprias decisões. Ok? Não podemos decidir, mas o meu casamento dela é nulo. Neste caso, a gente não pode interferir. Porque se essa pessoa estiver enganando, ela está enganando ela mesma, não o próprio Deus. E as outras pessoas, não o próprio Deus. É bem complicada essa situação. Existem igrejas evangélicas que não fazem casamento depois. Ah, casou uma vez, separou? Se não for por imoralidade sexual, eles não casam, não fazem a cerimônia. Mas se a gente parar pra pensar, se não houver casamento e está em pecado, como é que fica essa situação? Por exemplo, eu me casei, o meu marido me bateu, me machucou, fez o que fez, foi horrível, eu me separei dele. Aí eu conheço uma outra pessoa, eu quero me casar, essa pessoa me faz bem, me faz feliz, aí a igreja não me casa e eu me permaneço em fornicação para todo sempre. É muito polêmico. Por isso que nós precisamos orar, nós precisamos conversar com Deus, nós precisamos entregar a nossa vida, o nosso casamento, o nosso leito ao Senhor. E isso tem que ser amplamente combinado pelo casal. Por isso que às vezes eu fico assustada quando um casal ele casa e um é da Umbanda e o outro é católico. Um é cristão e o outro é ubandista ou budista ou outra religião. Quiçá, uma religião diferente do cristianismo. Eu fico passada. Porque como que eles vão manter em Cristo Jesus esse casamento? Como que vai ser? Então essa é uma pergunta que a gente se faz. Como que vai ser? Não entrem em julgo desigual. Não casem com uma pessoa que não fale a mesma língua, que não professe a mesma fé que você. Isso já vai anular 50% de chance de dar errado depois. É bom ter alguém que serve contigo, é bom ter alguém que adora Deus com você, é bom ter alguém que na hora da dificuldade vai pra oração, não vai pra discussão. Ou se vai pra discussão, isso é uma discussão branda, de entendimento mesmo, de ajuste entre o casal. Uma mulher de Deus precisa atrair o coração de um homem de Deus e vice-versa. Não tem como ser diferente. Não tem como eu ser evangélica cristã, e eu não tô dizendo que isso não aconteça e que isso não dê certo, para toda regra tem uma exceção, mas não tem como eu, uma mulher cristã, pegar um cara num boteco e tornar ele meu marido, porque muitas vezes ele vai acabar me levando pra uma outra vertente que não é aquela que eu quero. Inclusive, o fato dele sair de final de semana, e a gente não poder deixar ele sair final de semana sozinho, abrindo brecha pra uma traição, outra coisa a mais. É muito complicado. Casamento é uma responsabilidade, é um tratamento árduo entre os dois, e eu queria dizer pra vocês que façam certinho, sigam os princípios bíblicos, casem em santidade, conheçam seu esposo depois que casar. E se você perguntar pra mim, mas e se eu não gostar? Como assim? A pessoa se resume só isso pra você? Conheça o seu marido, conheça a sua esposa antes de casar com ele. E quando eu falo conhecer, é conhecer o profundo da alma. O que essa pessoa acredita, qual é a fé que ela professa, como ele trata a família, como ele trata os pais. Se já teve um filho, o que aconteceu? Cadê esse filho? Ele é um bom pai pra esse filho? Porque se ele não for um bom pai pra esse filho, também não vai ser pro seu. Mas vai ser sim, porque eu sou casada com ele, será? Você quer colocar a tua sorte em prova? Então, queridos, casem em santidade. Paulo fala, antes casasse do que abrasasse. O que ele quis dizer? Antes você se casa do que ficar se abrasando por aí com um com o outro. A gente não precisa disso. O sexo não tem que definir um casamento feliz. Tudo bem, o sexo é muito importante pro casamento, mas o casamento feliz mesmo é aquele que tem o Senhor como centro. É o Senhor como centro. Porque já é difícil nós sermos casados e passarmos por tudo isso, já é difícil. Passarmos por toda a situação da vida, todas as dificuldades, já é difícil sendo crente. Imagine não sendo. Imagine não tendo nenhum princípio de misericórdia e de justiça. Fica a dica pra vocês. Orem a Deus. Mas eu tô cansada de esperar, eu já tô com 40 anos, eu já tô com 30 anos, eu já tô com 20 anos. Orem ao Senhor. Esperem confirmação. E detalhe, uma mulher que tem uma postura de uma mulher de Deus atrai um homem que tem uma postura de homem de Deus. Deus abençoe.